Deus nos trouxe hoje aqui realmente para renovar a nossa fé e que para que possamos falar como a pastora Márcia disse, né? Deus faz no tempo do caos. Deus, Ele ainda é o Deus que nos surpreende. Então eu creio que essa noite nós iremos romper limite que o mundo colocou, que o diabo tentou colocar e que às vezes nós colocamos para nós mesmos, não é verdade? Estou muito feliz de estar aqui hoje acompanhada com dois amigos meus, né? Alan, também é um pregador amado do meu coração, Alan Rios, e também minha professora, Jaconisa Ashley. Deus abençoe vocês. Minha irmã e meu irmão estão em casa assistindo e mandaram a foto. Eu falei, que isso, hein? Estou me sentindo importante. Um abraço para a Alanis, para o Gabriel. Que Deus possa abençoar meus queridos pastores, pastor Marquinhos e todos os pastores dessa igreja que eu amo tanto e que me recebeu tão bem. Então, sem demora, te convido a abrir comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos, no seu número 84. Glória a Deus. Livro de Salmos, número 84, e vamos ler o verso de número 5, 6 e o 7. Glória a Deus. Está ali também a Luana. Amo você, Luana. Você mora no meu coração. Salmos 84, a partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor: como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enche de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Pai, eis aqui nesta noite a tua palavra. Continue a falar aos nossos corações. Nós estamos ansiosos para continuar ouvindo aquilo que o Senhor tem. Nós cremos em uma noite de resposta. Cremos em uma noite, ó Deus, de romper tudo o que estava nos limitando. Então fala hoje conosco mais uma vez. E aquele que tem ouvidos para ouvir, que possa ouvir tudo quanto o Espírito do Senhor hoje veio falar a esta igreja, em nome de Jesus, amém. Tome o seu assento, glorificando e exaltando ao Senhor. Irmãos, estou até feliz, né, em ver que em um período de festa da carne ainda existem pessoas, né, que estão aqui adorando ao Senhor. Eu até achei que daria menos pessoas lá na minha igreja, na Saranda, em Chavante. Dirigi o culto no domingo e eu falei, acho que não vai, né, ter tanta gente. E eu até me surpreendi que encheu. E hoje aqui também eu fico feliz por isso, porque ou o negócio travou no financeiro, né, ou você escolheu realmente estar aqui. Independente de qual seja a tua situação, você está no melhor lugar, que é na presença do Senhor, né? Nós lemos um Salmos, irmãos, muito lindo. Para mim é um dos salmos mais lindos já escritos. Nós sabemos que o livro de Salmos é um livro de cânticos, onde grandes homens ou homens não tão famosos escreveram cânticos, demonstrando como estava o seu coração. Salmos é um livro poético, onde homens escreviam canções para poder relatar algo que aconteceu na vida deles, para poder relatar o que eles estavam sentindo, mas tudo era realmente para expressar o que se passava dentro deles. Nós conhecemos salmos tão famosos como os Salmos de Davi, quando ele estava enfrentando momentos difíceis de perseguição. Davi sempre se expressou em cânticos, e isso é bom. Então conseguimos entender que os salmos são pessoas normais, mas que estão expressando algo do seu coração, sendo guiado por Deus, ou até mesmo guiado pela dor, para escrever o que Deus fez por eles. E o Salmos número 84 é um salmo escrito pelos coraitas. Ele é um salmo de degraus, é um salmo em que expressam o que os peregrinos, o que as pessoas sentiam quando estavam indo até Jerusalém, a famosa Sião. Iam para o templo adorar o Senhor. Então
O Salmo dos Degraus é um salmo muito importante, pois vai relatar o caminho, os sentimentos das pessoas que passavam até chegar em Jerusalém. E esse Salmo de número 84 é de um salmista, de um homem que está com saudade de Sião. É de um homem que está com saudade de cultuar ao Senhor em tempos de festas. Porque todos os israelitas, eles tinham prazer. E alguns estudos dizem que a maior alegria da vida deles era de poder subir a Jerusalém e adorar o Senhor. Então já era algo esperado. Eles sempre colocavam expectativas, seja na festa da Páscoa, dos tabernáculos. O povo de Deus sempre foi um povo muito alegre, sendo assim também muito grato. Então eles tinham prazer em subir ao templo para adorar o Senhor. Mas esse salmista aqui não está mais podendo subir, ele não está podendo ir até o templo. Então ele começa a expressar a sua saudade, começa a expressar a alegria que era de poder estar no templo do Senhor. Até mesmo que no início dos Salmos ele vai falar que o pardal achou um lar, e até a andorinha prole para si e para os seus filhotes. Esse salmista está dizendo que a casa do Senhor é um lugar maravilhoso e aonde ele gostaria de estar. Então ele começa expressando essa saudade e começa dizendo que a Jerusalém era tão amada, a Jerusalém era tão querida, que ele estava dizendo que até o pardal encontrou um lar para si. E hoje nós estamos aqui, o nosso coração se alegra com o Senhor, o nosso coração se regozija no Senhor, porque por mais dificultosa que esteja a nossa vida, ou o momento que estejamos atravessando, nós ainda encontramos o caminho da casa do Senhor. E hoje eu quero expressar a minha alegria juntamente contigo. Eu quero levantar as minhas mãos e eu quero agradecer a Deus, porque tanta coisa tem acontecido, tanta coisa aconteceu, mas nós estamos na casa do Senhor. Nosso coração hoje expressa gratidão. A nossa vida hoje aqui não foi em vão, porque nós amamos a casa do Senhor. E no decorrer desses salmos, o salmista vai falar um pouco e relatar como era da casa daqueles que iam peregrinar até o templo do Senhor. O salmista ele começa a dar alguns detalhes, e eu gosto do verso 5 porque ele diz: como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração. O que o salmista está expressando aqui é o seguinte: como são felizes os que encontram força em ti. Por mais que atravessem dificuldades, eles permanecem felizes, porque encontram forças no Senhor. E isso aqui é muito lindo, porque no verso 6 ele vem falando: porque ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. O que o salmista está falando é: como são felizes os que em ti encontram forças, porque no caminho de casa até Jerusalém, eles vão ter que passar por um vale chamado Baca. E esse vale era um vale árido, era um vale pedregoso, não era um vale que todo mundo queria passar, era um vale de difícil acesso, era um lugar seco, era um lugar ruim. Então eu entendo que o salmista está expressando, pastor Marquinhos, porque no verso 5 ele está dizendo que são felizes que encontram força no Senhor, porque até quando passarem pelo vale de Baca, acharão nele ou farão nele fontes. Então o que esse homem está dizendo é o seguinte: eu glorifico a Deus, porque mesmo atravessando vales áridos, eles ainda têm onde encontrar forças. O que o salmista está dizendo é:
lugares áridos, estão vivendo momentos de seca, mas Deus está dizendo para você: vem para mim, porque aqui vocês ainda encontram forças. Bem-aventurado seja quem encontrou o caminho da igreja hoje, porque aqui existe uma fonte inesgotável, uma fonte de forças para nós. Alabaraçúria. Felizes são quem encontram forças em ti. Felizes são quem até pensa em parar, mas quando olha para a cruz, vê uma motivação. Felizes são quem atravessa por depressões, quem atravessa por ansiedades, quem atravessa pelo período financeiro ruim, mas ainda consegue encontrar forças. Felizes são aqueles que não têm nome, que ninguém enxerga, mas ainda encontram forças em Deus. E sabe o que é interessante? É que esse verbo encontrar, ele nos faz entender uma coisa: precisamos procurar. Então o que o salmista está falando é: como que pode alguém atravessando pelo vale árido ainda ter forças e vontade para encontrar força em Deus? É quando precisamos de respostas, é quando precisamos de ajuda, de auxílio, e ninguém nos ajuda. Aí olhamos para o lado e percebemos que temos aonde encontrar forças. E eu tenho certeza que Deus quer frisar isso para o coração de alguém. A sua força você não encontra no bloco. A sua força você não encontra na sua sogra. A sua força você não encontra na sua mãe. A sua força às vezes nem em alguém que você mais confia vai encontrar. É por isso que Deus te trouxe no lugar certo, porque aqui encontramos mais um motivo para poder permanecer firmes e de pé. Eu louvo a Deus porque não viajei, sabe por quê? Porque eu estou no lugar da força. Eu louvo a Deus porque tudo deu errado, mas eu estou no lugar da força. Eu louvo a Deus que algumas coisas se perderam, mas eu encontrei um motivo da minha força. Eu louvo a Deus por algumas portas se fecharem, porque eu encontro forças em Deus. E quando falamos de vale árido, este vale aqui não era algo facinho de atravessar, era realmente um lugar difícil acesso. Mas o salmista, ele vem falando, vem contando, e eu gosto muito quando ele dá detalhes. E ele fala o seguinte: atravessando no vale de Baca, passando por ele, quem passa, os peregrinos que atravessam, fazem dele fontes. Quem passa por ele não volta para casa. Por quê? Porque o destino é Sião. Então eu entendo que se há uma dificuldade no meio do caminho, eu não posso retroceder. O vale de Baca é um lugar que ninguém quer passar, mas faz parte da rota. Vale de Baca é aquela noite que você não consegue dormir, mas você tem que passar por ela. Vale de Baca é um lugar que muita gente quer correr, mas quando entende o porquê que está, não volta. Porque quem está atravessando o vale de Baca entende, não é para sempre, é passageiro. Então quem está passando pelo vale de Baca está falando: eu posso modificar essa situação, mas eu não vou voltar para casa. É como se falássemos hoje: encontramos uma dificuldade e não retrocedemos. Já viu quando passamos na rua e sempre tem aquela cambada, né, da cachorrada ali na rua? Tu fica com medo, a Ashley tem pavor. Já foi muito mordida por esses do bando, né? É o bando, corre atrás de bicicleta e moto, nunca vi. Quando você vê aquele bando, você pensa: rapaz, os cachorros tudo com a cara nervosa, vou dar uma afastada, né? Mas vou continuar. Porque
Porque a gente não pode deixar de passar por um lugar porque algo nos intimida. Nós temos que parar de ficar sendo intimidado por coisas que fazem parte do caminho. Porque na verdade, o ponto final não é o Vale de Baca, é Sião. Então, quando eu me intimido pelo que acontece no meio do caminho, eu não consigo chegar aonde eu quero. Quando eu me intimido pelas palavras que lançaram, eu não vou conseguir. Então, o que eu e o Senhor está falando hoje para a sua vida é o seguinte: as intimidações fazem parte do caminho. Os problemas fazem parte do caminho. Mas é você quem vai decidir se permanece e atravessa a intimidação. É você quem vai decidir se vai romper essa situação ou vai ficar chorando porque os cachorros querem te morder no meio do caminho. Teve dias que eu fiquei com tanto medo dos cachorros lá que eu peguei um pedaço de pau. Não ia bater. Eu não gosto que botem nos animais. Mas eu falei, só para dar aquele medo, né? Para eu me sentir um pouco mais importante, porque eles são mais do que eu. E eu lembro que eu passando, eles latindo, eu falei, ai Senhor, segue esses bichos. Eu andando com a madeira na mão, falei, sai, amor, é isso, tem que ir para casa. Porque se eu voltasse para ir por outra rua, eu iria demorar ainda mais o meu processo. Então eu tive que começar a encarar o que me amedrontava, para conseguir romper com aquilo que eu precisava romper. Enquanto eu prego aqui, pastor Marquinhos, eu vejo Deus trazendo muitas coisas para o caminho de alguns crentes. E o Senhor está falando, eu não coloquei isso aí para intimidar, eu coloquei para você começar a romper medos que você nunca achou que enfrentaria ou romperia. Eu só estou permitindo você atravessar por tal coisa, eu não estou permitindo você sentir tal sensação. Não é para te matar, não é para te fazer voltar e atrasar o processo, é para você começar a usar a tua força e começar a romper no meio desse vale. Vales de Baca não são para matar crente, vales de Baca serve para fazer com que cresçamos em Deus e para que venhamos ter testemunhos e um caráter moldado pelo próprio Senhor. Então, por gentileza, para de adiar confrontos. Pare de adiar conversas. Ebarachélia. Pare de adiar chamada. Pare de adiar seu ministério. Só porque alguém falou que você não queria ouvir. Só porque você teve que sentir o que não queria sentir. Só porque passou pelo que não queria passar. Entenda uma coisa, Jerusalém é muito mais importante. Jerusalém é muito mais atraente. Então, por gentileza, meu irmão, foca. Chega de ficar distraído no Vale de Baca. E sabe o que significa Baca? Lágrima, choro. Mas o mais lindo é que uma palavra tem mais do que um significado. O mesmo lugar que significa lágrimas é o lugar também que significa bálsamo. Aí você para e fala assim, Alexia, nem sei como que eu cheguei até aqui. É porque Deus está falando no mesmo lugar das lágrimas. Eu sou o Deus quem traga o bálsamo. Não estamos de pé porque somos bons. Estamos de pé porque o bálsamo do Senhor está sobre a nossa vida. A nossa casa só está de pé porque a graça ainda sustenta a nossa casa. Nós só estamos aqui hoje glorificando e exaltando porque no mesmo lugar do choro é o lugar do consolo. Por que isso, Alexia? Simples. Nesse vale árido tinha umas árvores chamadas balsameiras. E muita gente aí já ouviu falar, né? Acho que da seringueira.
aquelas árvores que choram líquido, que quando você passa no caule dela, sempre sai como se fosse uma lágrima. E essa lágrima que sai dessa árvore exala, Luana, frisa isso aqui, a lágrima que sai da árvore exala um cheiro tão agradável que faz até o povo esquecer do lugar que está passando. Porque às vezes nós queremos ambientes confortáveis, mas às vezes o ambiente mais confortável é onde é seco. Isso aqui só entende quem é do mistério, porque é no deserto que a gente prova da provisão. É no deserto que vemos maná, ebarachéria. Em Canaã não, em Canaã tem uva, em Canaã tem coisa boa. Então é no deserto que a gente prova das codornizes. É no deserto que a gente vê o cuidado do nosso Deus de manhã, que a gente vê o cuidado dele de tarde, prova do cuidado dele à noite, na madrugada. Então Deus está falando para alguém: aproveita esse vale, aproveita esse deserto, aproveita essa situação, porque é um lugar que está árido, mas também é neste lugar que você tem visto o meu sustento, você tem sentido o meu aroma. Eu estou cuidando de você. Alabaraba sobriante levarrai, requimiante levarrecia, ramanda lihai, requinimi camaracheia. Só tem história para contar quem passa por ali. Só sente o aroma quem um dia já passou. Elemini camadachei. Só sente o aroma quem está na rota certa. Eita. Mas às vezes achamos que não estamos aonde Deus quer, pelo lugar que estamos. Mas Deus está falando hoje para alguém: fecha o olho e sente o aroma. É que você fica vendo muito. Eita! Você fica analisando muito o ambiente. Você fica analisando muito o que está acontecendo. Enquanto Deus está falando, vai andando e vai sentindo o aroma. Foca em Sião. Fecha o olho, tapa os ouvidos. Deixa. Comece a sentir. Irmãos, é como se Deus falasse: não precisa ver, só sinta. Dá para ver cheiro, pastor? Dá para ver cheiro? Ninguém consegue ver cheiro. Sinta. Acabou a palavra aqui. Deus está falando para alguém: está atravessando esse vale, né, minha filha? Mas sinta o meu cuidado. Sinta o bálsamo. Recai, eu estou sentindo Jesus, porque Ele está respondendo corações aqui. E Ele está dizendo: não, você não vai parar agora não, você não vai morrer nesse vale não. Porque vale de Baca não é cemitério. Vale de Baca só faz parte do processo. Então, Alex, o que eu faço? Sinta. Vai passando e vai sentindo o aroma. Hoje os testemunhos que eu conto e as histórias que eu conto, como do Nescau, um dia eu vou poder falar isso aqui. Eu só falo porque eu vivi. Eu atravessei situações com meu pai, com a minha mãe. Muitas coisas que hoje eu tenho a capacidade e a propriedade de aconselhar alguém. Tudo porque eu atravessei esse vale. Não para no meio desse vale. Não trava no meio desse vale. Porque o salmista disse que quem passa faz fonte. Olhe para mim que eu já vou encerrando. Como que eu faço fontes em um lugar árido, pastor? Como que eu faço fonte? Fazendo poços, cavando poços.
Então o que o salmista está dizendo é: quem passa por esse vale não passa parado, passa cavando. Porque o tempo que ele passa, ele não pode deixar perder. Porque enquanto ele cava poço, ele está dizendo: só é árido enquanto eu não chego. Só está dando ruim enquanto eu não coloco o pé. Só está do jeito que está porque eu ainda não abri a boca. Então o que o salmista está falando é: um povo que está indo para Sião não está indo de mãos vazias. Então o que o salmista está falando é: eles estão indo para Sião, mas com ferramenta na mão, para que caso eles passem pelo lugar que não dá água, eles vão criar recipientes de águas. Chega de viver nessa sequidão. Hoje o Senhor está falando conosco: prepara a ferramenta, prepara o teu talento, prepara o que eu te dei. Chega de ficar chorando nesse vale. Levanta essa cabeça, estufa esse peito e comece a usar o que Deus te deu. Ai, Alexia, mas eu estou sem força. Mas para sobreviver tem que fazer força. Ai, Alexia, não consigo mais. E Deus está falando: é só você olhar para o ambiente e olhar para aquilo que eu preparei para você. É a sua limitação? Rompa. Deus já está dando ferramentas para que possamos atravessar o vale e chegar em Sião. E sabe o que o estudo diz? Que eles estavam tão alegres, eles ficavam tão empolgados para chegar em Sião, que eles enfrentavam a limitação com alegria. Então era aquilo: tá difícil, mas o sorriso continua na boca. Tá complicado, mas ainda Deus está dando força, para ter força para cavar o poço. É por isso que no verso 5 diz: felizes são os que encontram força em ti. Força para quê? Para sobreviver no meio desse vale. Para finalizarmos aqui, eles cavam poços. Então o solo que era árido começa a ter fonte de água. Quando a chuva vinha, enchia. E os estudos dizem que eles passavam, e na outra leva, quando vinham outras pessoas, usavam da água do poço que eles cavaram. Ou seja, passamos, mas deixamos algo. Atravessamos, mas deixamos um legado. Porque o negócio não é ficar, porque Vale de Baca não é moradia, é passagem. Mas não passa sujando, não passa travando, não passa fechando. Eles passam dando mantimento para quem um dia vai precisar. Aí eles passam deixando legado para que alguém um dia conte. Ou seja, cava esse poço, porque não vai servir só para você. E eu quero que você olhe para esse irmão e em seguida se levante, olhe para ele e diga: cava esse poço, porque não vai ficar só em você. Fique de pé. Romper limites, para quando a tua casa tiver que passar, eles vão encontrar a sua história, um pedacinho da tua força ali. Alguém vai apontar e vai falar: eu só sou crente hoje porque mamãe me trouxe. Eu só sou crente hoje porque minha avó orou por mim. Ai, eu só estou de pé hoje porque alguém falou por mim. Escute aqui para orarmos e encerrarmos. Agora, se você for escrever, escreva isso. O Vale de Baca era a última etapa da peregrinação, na encruzilhada das estradas que vinham do norte, do oeste e do sul, com destino ao templo em Jerusalém. Ou seja, o Vale de Baca era a última etapa que o povo atravessava para chegar em Sião.
Meu tempo acabou agora. E eu quero entregar essa mensagem para você. Continua, porque profetizamos que será essa última etapa que você terá que atravessar. Vamos orar ao Senhor? Pega a tua ferramenta aí, volta com ela para casa. Pai, tua palavra foi pregada, te louvamos por ela, porque tu falas como o Senhor quer. Visita hoje cada vida, anima a fé, e que possamos falar como o salmista disse, que o encontramos força em ti. Sabemos que a nossa maravilhosa Sião já está próxima, então nos ajude a chegar até ela, nos ajude a permanecer firmes e não nos deixe